Está a fazer hortas e a arranjar a casa da... Hoje faço o balanço de estes 2 dias de visita ao Porto Santo, em que falei com várias entidades, nomeadamente com a Presidente de Câmara, com o Presidente de Junta, com o Sr. Comandante dos Bombeiros, com os párocos desta paróquia, e dessa análise e desta discussão que existiu com várias forças vivas da sociedade do Porto Santo. Eu notei que no campo social as dificuldades são mais que muitas e ninguém tem ainda a noção do impacto que estas recentes medidas tomadas irão ter na sociedade do Porto Santo. Todos sabemos que será uma situação extremamente difícil, que é necessário avançar rapidamente com um plano social para ajudar os mais carenciados e aqueles que mais precisam, e nessa matéria o Partido Socialista está também atento, com o objetivo de apresentar propostas na Assembleia Regional, com o objetivo de criar, digamos, componente social para a região autónoma da Madeira, inclusive para o Porto Santo, uma vez que aquilo que são os programas que existem e que estão a ser executados tanto na Madeira como no Porto Santo são programas com gênese no continente, financiadas por Lisboa, e esses programas não são suficientes para resolver todos os casos, e por isso iríamos apresentar propostas no sentido de existir programas regionais com recursos financeiros regionais para atender a questões regionais específicas e este problema que nós temos. Na questão que tem a ver com a componente, e estamos num roteiro para o crescimento económico, e por isso ouvimos também os hoteleiros que têm hotéis cá no Porto Santo e que fazem a sua principal atividade hoteleira aqui no Porto Santo. Estivemos a ouvi-los e sentimos que existe de facto neste momento um faroeste em termos de forma como é gerido o turismo no Porto Santo. Não existem regras, porque devia existir regras, e o setor público tem um papel de regulamentar todo o processo turístico e hoteleiro aqui no Porto Santo, e não existem de facto regras, e nós estamos preocupados porque há aqui um jogo com 2 regras. Para uns impõe-se determinado modelo em que os hotéis estão abertos todo o ano, e para outros os hotéis fecham no inverno. E nós, naturalmente, que em sede da Assembleia Legislativa Regional vamos apresentar medidas no sentido de colocar toda a situação hoteleira do Porto Santo com as mesmas regras. E há aqui uma questão que eu coloco aos governantes da nossa região. E tem a ver com o modelo que se está a desenhar e que nos deixa extremamente preocupados, que é o modelo em que é tudo incluído, ou seja, vem o turista em que tem tudo incluído, desde o quarto às refeições, e portanto os impactos que isso tem. Porque se nós formos olhar para estas situações, que se pode estender a seguir a toda a hotelaria no Porto Santo e com prejuízos enormes, eu pergunto, quer dizer, aprova-se a criação, digamos, de um hotel no Porto Santo. Esse hotel traz mão de obra de fora do Porto Santo. Depois as refeições vêm congeladas e vêm de fora do Porto Santo. Eu pergunto, o que é que fica, no fim disto tudo, para o Porto Santo e para os porto-santenses? Se a mão de obra não é de cá, se vem tudo incluído e, portanto, esses turistas não almoçam nem jantam nos restaurantes do Porto Santo, eu pergunto o que é que fica para o Porto Santo nestas situações. E, portanto, o Partido Socialista irá refletir em relação a estas 2 matérias e, em sede da Assembleia Regional, apresentar propostas. Por outro lado, há aqui uma série de entidades públicas que têm responsabilidades em matéria da governação do Porto Santo em termos do próprio turismo. E o que nós sentimos é que, enquanto existe alguma articulação no setor privado entre as diferentes entidades, da parte do setor público, quer regional em termos da Ilha da Madeira, nas suas relações com as várias entidades aqui no Porto Santo, trabalham um pouco descoordenadas. E para a eficácia de um destino turístico como o Porto Santo é necessário uma maior coordenação por parte da governação da região autónoma da Madeira com as entidades do Porto Santo e dentro do Porto Santo, entre as várias entidades que têm responsabilidades em termos do setor turístico. Em termos de balanço desta nossa visita ao Porto Santo,
nós contatamos também as pessoas e as pessoas, por um lado, receberam-nos muito bem e estão preocupadas. E chama a atenção que o que noto é que são aqueles que são os mais idosos, as pessoas mais preocupadas em relação ao futuro do Porto Santo. Porque quem viveu no Porto Santo antes da Revolução, do 25 de Abril, e sentiu as dificuldades, e que depois destes anos todos de democracia, olha para o futuro e começa a ver preocupações no horizonte, naturalmente a experiência vivida do passado hoje vem aos olhos, especialmente das pessoas com uma idade mais avançada, e o mundo de dificuldades que está aí não está a ter a resposta adequada por parte das entidades locais e regionais, e não existe uma estratégia neste momento para combater essas dificuldades aqui no Porto Santo, o que naturalmente nos leva a tomar estas medidas, aquelas que já referi, de apresentar propostas em sede da Assembleia Regional no campo social, mas também na questão do ordenamento, digamos, turístico e das regras para o turismo, para que o Porto Santo de facto tenha futuro e que o porto santense tenha ganhos com a existência do turismo no Porto Santo.